Boa noite. O nosso bate-papo anterior, ele ficou meio prejudicado, o vídeo não deve ter ficado muito bom, quando nós começamos a falar sobre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, lá a partir do artigo 151 do CTN, que vai dizer: suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o título para ser executado tem que ser líquido, certo e exigível, e aqui está falando da suspensão da exigibilidade. Ou seja, não é exigível, não pode ser cobrado. Fica suspensa a ação de cobrança do crédito tributário. E também fica suspenso o prazo de prescrição para a propositura desta ação executiva. Então é uma fase provisória, que está suspenso, não está extinto, ele apenas está suspenso. Vai verificar-se depois se o contribuinte tem razão ou não tem razão. Mas, por enquanto, nós estamos falando da suspensão. E falamos, naquela ocasião, a respeito da moratória. A primeira hipótese de suspensão do crédito tributário, que é a moratória. Moratória é nada mais, nada menos do que uma prorrogação do vencimento dessa dívida, né? Contida no chamado crédito tributário do fisco. A prorrogação ou um novo prazo, caso esse prazo já tenha se esgotado. Nós dissemos também, lá na ocasião, que a moratória ela pode ser dada em caráter geral ou pode ser concedida em caráter individual. Conversávamos que, na parte do caráter geral, dizendo que ela é concedida pelaquela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo. Ou seja, falamos, a moratória de tributos federais só pode ser concedida pela União, a moratória de tributos estaduais só pode ser concedida pelos estados, a moratória de tributos municipais pelo município. Então, só quem pode instituir a moratória é quem tem competência para cobrar aquele tributo. Falamos daí também da não recepção da linha B do artigo 152, inciso 1º, B, que vai dizer que a moratória pode ser concedida pela União quanto aos tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos da competência federal e às obrigações de direito privado. E daí dissemos que, segundo a ministra Regina Helena Costa, no seu curso de Direito Tributário, esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88 por ferir os princípios do federalismo e da autonomia dos municípios. Eu estou repetindo meio rápido, porque nós já falamos sobre isso na aula anterior. Eu só estou recapitulando porque pode ter ficado alguma coisa truncada naqueles vídeos que eu mandei, não é? Bem, e a questão, então, é que esse dispositivo que permite que a União, uma vez concedida a moratória dos tributos federais, ela pode também conceder moratória dos tributos estaduais e dos tributos municipais. Segundo a professora que eu já citei, seria inconstitucional por, repito, ferir o princípio do federalismo e da autonomia dos municípios. Eu disse naquela ocasião que, na verdade, não é que seria inconstitucional,
não teria sido recepcionado pela Constituição, porque nós dizemos que aquelas leis anteriores à Constituição só são válidas se estiverem de acordo com a Constituição e, portanto, elas têm que ser consideradas recepcionadas pela Constituição. Ora, o Código Tributário Nacional é de 25 de outubro de 1966, portanto, bem antes da Constituição de 88. Assim, tecnicamente, nós iríamos dizer não a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas sim a sua não recepção. Individualmente, ela pode ser concedida, não é? Através da lei, mas dependendo ainda de um despacho da autoridade administrativa, que vai reconhecer que aquela pessoa atende às condições previstas para a moratória individual. A geral, ela é concedida assim para todos, não é? Eu falei na aula anterior também, a hipótese agora de uma mini moratória que foi concedida aí para o imposto de renda, que ao invés de ter que ser pago aí no final de abril, como sempre agora pode começar a ser pago a partir de junho, não é? Ao que me consta. Muito bem, falamos ainda naquela aula que o artigo 153 vai falar que a lei que conceda a moratória em caráter geral ou autorize a concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos, o prazo de duração do favor. A moratória não pode ser eterna, tem que ser um prazo, uma prorrogação para tal dia. Condições da concessão do favor em caráter individual. Quais são essas condições? Uma calamidade, uma inundação, algum problema, não é? Que realmente comprometa a economia desta pessoa, não é? Dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica. Também ela pode se referir a este ou aquele tributos, não necessariamente a todos os tributos, ela pode se referir a um ou outro tributo e estabelecer o número de prestações e seus vencimentos, e ainda pode exigir algumas garantias daquele que foi beneficiado, no caso concreto, em caráter individual. Pode exigir lá uma garantia, um bem, alguma coisa, uma fiança de que será pago aquele tributo. Ainda nós falamos que a moratória ela vai alcançar os créditos definitivamente constituídos à data da lei que concede a moratória, ou aqueles já em que houve o lançamento e a notificação do sujeito passivo. Bem, não atinge, portanto, créditos anteriores, ou seja, créditos ainda não definitivamente constituídos. Mas atinge um crédito que, embora não definitivamente constituído, já houve o lançamento e já existiu a notificação regular do sujeito passivo. Créditos posteriores não são atingidos pela moratória. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude, simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele. Então, a moratória é especificamente para uma determinada
pessoa, né? Ou para um determinado grupo de pessoas, não para terceiro que vai se beneficiar dessa moratória. O artigo 155, ele vai dizer, e precisa uma certa correção, como nós já abordamos no nosso bate-papo anterior, que vai dizer: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido. A professora Regina Helena, ela falou que não, que gera, se a pessoa tiver preenchido todos os requisitos, gera, porque diz esse dispositivo: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor. Bem, então, se ele não cumpria, não preenchia os requisitos, então não se trata de que ele não tinha direito adquirido. Ele tem direito adquirido se ele cumprir os requisitos e continuou cumprindo. Ora, se ele não cumprir os requisitos, a moratória é nula. É nula. Agora, se ele cumpria, mas deixou de cumprir, a moratória ela é revogada, não é? Então, mas se ele tivesse os requisitos e continuou a cumprir aqueles requisitos, efetivamente ele tem direito adquirido em receber o benefício da moratória. Então, feita essa revisão, vamos passar adiante para a segunda hipótese, que é o depósito do seu montante integral. Nós vamos olhar que existem outras espécies de suspensão da exigibilidade que tem natureza cautelar, ou seja, exige a presença do fumus boniúris, ou a fumaça do bom direito, e também o chamado periculum in mora. Mas o montante integral não exige esses requisitos do fumus boniúris e do periculum in mora. Vez por outra, a Fazenda, o fisco vem e contesta esse pedido de suspensão de exigibilidade com base no depósito do montante integral, dizendo: não há periculum in mora, não há fumaça do bom direito. Sim, mas nesse caso não precisa. O depósito do montante integral não exige a demonstração do periculum in mora e nem da fumaça do bom direito. Ele, por si só, já importa na suspensão da exigibilidade. Ele faz esse depósito do valor do tributo não como pagamento do tributo, ele faz esse depósito como garantia para discutir o tributo. Então, depósito do seu montante integral. A professora Regina, que nós sempre citamos, não é? Ela vem relembrar a súmula 112 do STJ, que fala: o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Há hoje uma dúvida, discussões se esse depósito integral pode ser substituído por um seguro-garantia, por uma fiança, e se discute lá. Normalmente as pessoas vão invocar a Lei 6.880, deixa eu só localizar essa lei, 6.830, desculpe, 6.830, onde vai dizer que
o devedor, ele, para a garantia da execução, para ele poder oferecer embargos ao devedor, então ele tem que garantir a execução com uma penhora. Então, como é que ele pode garantir a execução? Efetuando o depósito em dinheiro, ou lá o que diz o artigo 9º, incisos 1, 2 e adiante. Então, o artigo 9º vai dizer, em garantia da execução pelo valor da dívida, juros, multa e encargos indicados da certidão de dívida ativa, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro, oferecer fiança bancária ou seguro garantia, nomear bens à penhora, etc. Bem, mas aí, essa questão de oferecer fiança bancária ou seguro garantia, ou efetuar o depósito em dinheiro, é para entrar-se com embargos do devedor quando já existe a execução, quando o fisco já entrou com a ação executiva para cobrar o tributo. Essa hipótese que nós estamos vendo hoje, da moratória, é para impedir que o fisco entre com a ação de execução. É para impedir, porque o fisco entra com a ação de execução quando o título é líquido, certo, e exigível. Bom, para suspender a exigibilidade, ou seja, impedir que o fisco entre com a execução, existem essas hipóteses que nós estamos lendo aqui do artigo 151, que a primeira é a moratória e o segundo é o depósito integral, o depósito do seu montante integral. Então, veja, há possibilidade de garantir o juízo pelo seguro, garantia ou fiança bancária, de que trata a Lei 6.830, é quando já existe a execução fiscal. O título era líquido, certo, exigível, o fisco já entrou com a execução e o devedor quer entrar com os embargos à execução. E para entrar com os embargos à execução, ele tem que garantir o juízo. Garantir o juízo é oferecer uma garantia, não é? De que se ele perder, aquele bem dado em garantia vai responder pelo tributo. Aí é possível o depósito do montante integral também e a fiança bancária e o seguro garantia e o oferecimento de outros bens, bens móveis, bens imóveis, semoventes, etc. Bom, mas é para entrar com embargos à execução quando a execução já foi proposta. Essa hipótese que nós estamos lidando hoje é para impedir que a execução seja proposta. Então, aí nós temos que fazer o depósito, segundo essa súmula do STJ e segundo o texto da lei mesmo, o depósito integral e em dinheiro. Não se admite, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de seguro-garantia, não é? Ou fiança bancária, ou dar em garantia um bem imóvel, ou dar em garantia um bem móvel. Não, há necessidade de que seja feito em dinheiro. Muito bem. Vai ainda dizer a professora que o entendimento corrente
é de que, uma vez efetuado o depósito, sua destinação está necessariamente vinculada ao resultado do processo. Se extinto o processo sem resolução de mérito, por qualquer fundamento, extinto o processo porque houve o abandono do processo, extinto o processo porque foi reconhecida a ilegitimidade de parte, extinto o processo porque a petição inicial era inepta. Então, existem várias hipóteses de extinção do processo, vocês vão examinar, em que o juiz não analisa o mérito, não analisa se a pessoa tem razão ou não. Aí ele extingue o processo por razões de natureza meramente processual, sem verificar a razão de A ou a razão de B. Muito bem, então, extinto esse processo em que foi requerida a suspensão da exigibilidade com o depósito integral, o depósito volta para as mãos do contribuinte. E o fisco daí entra com a ação executiva, não é? Bem, agora, quando o processo é extinto com resolução de mérito. Com resolução de mérito, aí o juiz vai dizer se o contribuinte tem razão ou se é o fisco que tem razão. Quando ele é extinto com resolução de mérito, a favor do contribuinte, então julgado procedente o pedido, o contribuinte tem o direito ao levantamento da quantia depositada e não poderá o fisco entrar com a ação de execução. Quando é julgado sem análise de mérito, o contribuinte levanta o dinheiro, mas o fisco pode entrar com a ação de execução. Quando o pedido é julgado procedente a favor do contribuinte, ele simplesmente levanta aquele dinheiro que ele depositou. Todavia, se ele foi julgado a favor do fisco, aí esse depósito ele vai para o fisco. Diz a lei, ele é convertido em renda para o fisco. Então, esse depósito, quando há análise do mérito, ele tem duas possibilidades. Ou ele volta para o contribuinte, quando o contribuinte demonstra lá, não é, que tem razão, ou ele vai para o fisco quando o juiz reconhece que quem tem razão é o fisco e não o contribuinte. Muito bem. Aí a terceira das hipóteses é a reclamação e recursos administrativos. Nós temos lá na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ali se assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório, a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, pode existir quando o contribuinte faz uma impugnação ao lançamento, inicia-se o processo administrativo tributário. E no processo administrativo tributário é garantido ao contribuinte a ampla defesa, é garantido o contraditório e é garantido também os recursos. Recurso normalmente é ao Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes é um órgão formado paritariamente, 50% do Conselho
são representantes da Fazenda Pública e 50% são representantes dos contribuintes. Então, esse conselho ele vai decidir. Se decidiu a favor do contribuinte, pode extinguir até o crédito tributário, mas enquanto está pendente esse recurso, também está suspensa a exigibilidade. Existem algumas situações, por exemplo, na esfera federal, que existem dois tipos de recurso. Um para o Conselho de Contribuintes e outro para o Conselho Superior dos Contribuintes. Mas, normalmente, no âmbito estadual ou municipal, só há o Conselho dos Contribuintes, só há uma instância aí administrativa, porque você requer para a autoridade que está tributando, você impugnou aquele crédito, essa autoridade vai rejeitar, não é, o teu pedido, e aí você pode recorrer ao Conselho de Contribuintes, que tem essa chamada formação paritária. E esses recursos, essas reclamações também suspendem a exigibilidade até serem julgados. E o resultado pode ser um ou outro. Se for contra o contribuinte, a suspensão da exigibilidade cessa e o fisco pode entrar com a execução fiscal. Se for a favor do contribuinte, aí o crédito tributário se extingue, não é? Então, mas enquanto dura esse recurso, enquanto dura essa reclamação, o que há é a suspensão da exigibilidade. Aí tem dados muito interessantes para nós conversarmos, porque sempre a presidência do Conselho de Contribuintes é exercido por um representante da Fazenda Pública. E havia uma previsão, né, que falava que em caso de empate, então são 5 representantes da Fazenda, por exemplo, ou 10 representantes da Fazenda, e 5 representantes do contribuinte, ou 10 representantes do contribuinte, ou seja, é paritário, não é? Deu empate na votação. Aí tem o voto Minerva, que é exercido pelo presidente do conselho, que é representante da Fazenda, e ele desempata. Ora, se ele é representante da Fazenda, sempre vai votar, desempatar a favor da Fazenda, claro. Então, eu nunca vi o presidente, ao desempatar um julgamento, presidente de um conselho de contribuintes, votar contra a Fazenda. Sempre o voto Minerva é a favor da Fazenda. Bem, isso é uma tremenda de uma injustiça, até porque o artigo 112 do Código Tributário Nacional, deixa eu achar aqui o artigo 112, vai dizer, a lei tributária que define infrações ou discrimina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Bem, então, se está 5-5, então é uma dúvida, não é? Então, em caso de dúvida, fica mais favorável, interpreta-se de maneira mais favorável ao contribuinte. Em dúbio, pró-contribuinte, mas usava-se o voto Minerva, o voto de qualidade, contra o contribuinte, a favor do fisco. Eu sempre me bati contra isso, sempre julguei que esse dispositivo era inconstitucional, não é? E felizmente, agora veio uma medida provisória, eu não estou com ela, com o número aqui,
que veio acabar com este voto de qualidade dado pelo presidente do Conselho de Contribuintes, reconhecendo, portanto, a validade do artigo 112 do CTN, que diz que, na dúvida, a favor do contribuinte. Então, essa foi uma grande conquista agora dos contribuintes, dos tributaristas. É bem recente essa novidade, apesar que eu já julgo assim há muito tempo. E também existia, e isso para mim é o pior de todos, existia um chamado recurso hierárquico, que eu acho ainda mais inconstitucional. Recurso hierárquico por exemplo, eu recorro para o Conselho de Contribuintes, digamos aqui no estado do Paraná, um ICMS, sei lá o quê. E o Conselho de Contribuintes julga a meu favor. Aí, note, a Fazenda Pública pode recorrer ao chamado recurso hierárquico, sabe para quem? Para o secretário da Fazenda. Ora, mas tem cabimento? Lógico que o secretário da Fazenda vai julgar a favor da Fazenda. É um absurdo tão grande, porque daí o secretário da Fazenda, ele está julgando um caso em que ele é parte. A Fazenda está recorrendo e o secretário da Fazenda é que julga. É a mesma coisa que eu ter uma causa minha, particular, eu como juiz, e daí eu pegar e julgar a causa em que eu sou parte interessada, em que eu sou autor ou eu sou réu. Quer dizer, é o maior dos absurdos, mas no estado do Paraná é prevista esse recurso hierárquico, em relação ao qual eu tenho me batido constantemente, falando da sua total até ilicitude, não é nem imoralidade, um verdadeiro absurdo, porque como é que pode o secretário da Fazenda julgar um recurso que foi formulado pela Fazenda? Então, ele é ao mesmo tempo parte e ao mesmo tempo juiz. Esse é o chamado recurso hierárquico, que também precisa ser imediatamente abolido do nosso ordenamento jurídico. Mas, infelizmente, ainda o judiciário acaba aceitando o recurso hierárquico, como aceitava o voto de qualidade do presidente do Conselho para desempatar, sempre a favor da Fazenda. Bom, felizmente as coisas estão mudando e espero que continuem a evoluir, não é? Porque isso é um atentado ao direito do contribuinte, não é? Ao direito lá, ao Código de Defesa do Contribuinte, não pode aceitar uma coisa deste gênero. Bom, ainda sobre a suspensão da exigibilidade, nós vimos então a moratória, o depósito do montante integral e as reclamações e os recursos nos termos de leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, são recursos, reclamações, não ainda no âmbito judicial, no âmbito administrativo, ou seja, para o Conselho de Contribuintes. Nós iremos entrar na sequência as hipóteses de concessão de medida em mandado de segurança, só que daí vamos precisar refletir um pouquinho, né, sobre a questão do mandado de segurança e as liminares e tutelas antecipadas e parcelamento. Mas isto nós veremos na nossa próxima aula. Até lá.